Na noite de hoje, nós teremos a nossa querida irmã Cris Corquida, trabalhadora da nossa casa. E hoje ela estará falando e explanando sobre perturbações espirituais. Que Deus e toda a espiritualidade te ampare e te inspire para que seja muito bom. Obrigada. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Bom, eu fui incumbida dessa missão de trazer essa palestra, mas eu vou falar um pouquinho do Evangelho de Jesus também, né? Só para apresentar para vocês, essa palestra está baseada nesse livro aqui, ó, Perturbações Espirituais, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Chico Xavier, ou Divaldo Pereira Franco. Maneira de sempre falar do Chico, né? Ela faz parte de uma quadrilogia, tá? São esses 4 livrinhos aqui. O primeiro, que é Perturbações Espirituais, ela fala do intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico. Quem quer assim, se aprofundar um pouquinho mais, eu acho que tem na livraria esses livros, mas se não tiver, pode pedir para a Salete ou para a Magda encomendarem um livro para vocês adquirirem. Esse primeiro, como eu falei, ele fala da vida do intercâmbio da vida espiritual. Quem quiser se aprofundar um pouquinho, está no livro 2, capítulo 9, que o Livro dos Espíritas fala um pouquinho desse intercâmbio. Esse segundo livro, Amanhecer de uma Nova Era, ele fala das mudanças geológicas da Terra, que a gente está tendo muita mudança climática, ambiental, e as mudanças morais e espirituais. Estão no Livro dos Espíritos nas questões das leis morais, que é o livro 3, todinho, tá? E o Transição Planetária, falar do momento da limpeza planetária, que nós já estamos vivendo muitos anos, né? E também, para quem quiser se aprofundar, essas questões estão no livro 2, capítulo 4. E no rumo do mundo de regeneração, ele fala das mudanças que nós tanto almejamos, que são as mudanças de postura de governos, políticas, né? Posturas de mudanças sociais para melhor, para todos, e principalmente da postura moral da humanidade, que ainda está bastante aquém. Então, está no livro, para quem quiser se informar mais, está no livro 3, capítulo 3 e 4. Então, eu vou iniciar a minha fala falando com uma passagem do Sermão da Montanha de Jesus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E eu vou explicar o que a gente entende por pacificador, né? Pacificador é uma palavra que vem do latim, que é pax e facere, ou seja, fazer a paz. Então, o pacificador é aquele fazedor da paz. É aquele ser humano que se esforça por estabelecer ou restabelecer o equilíbrio e a paz entre as pessoas. Mas, para que esse pacificador seja realmente pacificador, ele tem que ter paz. Se ele não tiver paz, ele não vai trazer paz para ninguém, né? Ele vai pregar, como a gente diz no ditado, pregar para o deserto, porque ele não vai estar falando o que ele sente. Então, a gente tem que estabelecer a parte dentro de nós mesmos. Buscar o aperfeiçoamento significa se melhorar, e a gente, com isso, a gente contamina ao nosso redor. Não tem aquela pessoa que a gente conhece, tem umas pessoas que a gente conhece que a gente quer estar perto, não tem? Mas são pessoas que são alegres, trazem alegria, trazem paz,
a gente sente um quentinho no coração. Essas pessoas provavelmente são pessoas detentoras de paz, né? Então, a pior escolha que um ser humano pode ter é, dentro de si, trazer os conflitos. E ele não vai conseguir transmitir paz. Então, que conflitos são esses que a gente precisa mudar? Ego, orgulho, vaidade e todas essas imperfeições que são frutos de várias jornadas de encarnações anteriores ou até mesmo na atual jornada que a gente adquire ao longo da existência. Para a gente falar um pouquinho desse livro, quero fazer uma reflexão com vocês. Nós estamos vivendo momentos muito estranhos na humanidade, não é verdade? Onde há uma supervalorização do sorriso, da felicidade externa, da beleza externa, né? Todo mundo aparece nas mídias sociais, a gente está falando da mídia social também, feliz. É aquela família perfeita. Família, antigamente era a família da margarina, né? Agora, na minha época. E hoje em dia, são nas redes sociais, todo mundo com o mesmo sorriso, aquele sorrisão, em festa, isso, aquilo. E por outro lado, essas mesmas mídias sociais trazem a hostilização de alguns grupos. Alguns grupos são hostis a tal ponto que ridicularizam, assediam outras pessoas, formam grupos chamados haters, que são odiadores. Né? Tem os lovers e os haters. Estou aprendendo as palavrinhas novas. Né? E eles fazem muitas distorções, pegam até coisas assim, bem banais, que a gente aprende que não deve se fazer, ridicularizar até mesmo um defeito físico que a pessoa possa ter, um cacuete que a pessoa possa ter, uma mania que a pessoa possa ter, e essa pessoa é escrachada, ridicularizada por todos. Tem muitos seguidores, infelizmente. A gente vai ver por quê. E essas distorções, elas trazem um vazio. Que vazio é esse? Vazio de amor, de fraternidade. Então, não é à toa que a depressão e as outras doenças de distúrbios mentais são o mal do século XXI. O século XXI vai ser marcado por essas distorções. E nesse livro que eu falei para vocês, que eu vou falar um pouquinho, eu vou fazer um resuminho e depois eu vou fazer comentários. Justamente desse aspecto que se trata, o aspecto do pensamento. Quem quer ter paz tem que ter um pensamento de paz, né? Então, a história começa assim. Lá no plano espiritual, espíritos elevados, de ordem elevada, se reúnem no plano espiritual e olham a situação da Terra. E uma mensageira de Jesus monta uma equipe socorrista para fazer trabalhos, principalmente nos templos religiosos. Olha só, gente, os templos religiosos. Por que isso? Nós estamos vendo, nós estamos assistindo aí, em todos os momentos, as distorções que a gente vê em muitas religiões. Que às vezes a gente até se assusta, né, com atitudes de algumas seitas que se criam e têm comportamentos exatamente esses que eu falei, de perseguições, de condenação, de não aceitação, etc. Não vou falar mal de nenhuma religião, gente. Como disse uma vez Dalai Lama, a melhor religião não é a minha, não é a sua. A melhor religião é aquela que nos aproxima de Deus e aquela que nos torna pessoas melhores. Então, toda religião é boa? Desde que ela nos eleve. Mas a gente está vendo muitas distorções de pessoas que estão interessadas no poder, estão interessadas em muitas outras coisas, menos na elevação moral das pessoas. Então, essa mensageira, ela
pede essas entidades que virão à Terra em missão para que elas olhem pelas entidades religiosas, principalmente pelas casas espíritas. Principalmente pelas casas espíritas, gente. Por quê? Porque nós estamos sofrendo há algumas décadas, o espiritismo vem sofrendo, desde que foi criado por Kardec, mas agora com mais força, a gente está sofrendo assédio desses espíritos que estão no plano espiritual e que lutam contra os ensinos de Jesus, os ensinos que modificam, os ensinos que fazem com que as pessoas pensem na sua postura de vida e na sua reforma íntima. Então, numa casa espírita, a gente está sempre pegando a paz, o amor, a fraternidade, não é isso? Pelo menos é isso que eu sinto. E essas entidades estão muito incomodadas. E eu vou discorrer para vocês por quê. Então, eles pedem para socorrer essas religiões, né, as casas religiosas, principalmente as casas espíritas, as de assistências sociais, como, por exemplo, orfanatos, e que sofrem todo tipo de perseguição, porque eles não querem que o nosso planeta se transforme num planeta de regeneração. Eles não querem o nosso progresso. Tá bom assim como está essa bagunça. Mas essa bagunça tem tempo para acabar. É isso que diz nesse livro. Que bom, né, gente? Essa bagunça tem tempo para acabar. Então, esses nossos irmãos se comprazem na intranquilidade, semeando a intranquilidade. São criaturas perversas que conspiram contra a ordem moral e espiritual da Terra inteira. Não é só aqui, é no mundo inteiro. A gente está vendo isso acontecer, essas loucuras no mundo inteiro. E quem está nesse grupo? Olha só, gente, para quem conhece um pouquinho dos vultos do Espiritismo, estão lá por mentoria de nada mais, nada menos do que Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito de um grau elevado que não precisaria estar reencarnando aqui na Terra, ele deveria ir para um planeta mais superior, mas ele resolveu ficar para nos ajudar. Dr. José Carneiro de Campos, que viveu entre 1768 e 1836, ele era espírita, médico, e ele fez grandes benfeitorias para a humanidade naquela época e continua no plano espiritual. Também está presente o próprio autor Manuel Filomeno de Miranda, que se tornou o repórter dessa situação, e vários outros. E a veneranda. Muita gente diz que a veneranda nada mais é do que Maria. A gente não sabe, eles não citam os nomes. E muitos outros irmãos benfeitores. Então, a pedido da servidora, esse grupo vem à Terra e eles se destacam principalmente entrando nessas casas de oração, principalmente as casas espíritas, e tentam resolver. Porque o que está acontecendo nas casas espíritas? Algumas delas, não são todas, estão sofrendo até ataque de vaidade. Ninguém tem, né, vaidade? Ataque de pseudo-sabedoria e muitas outras coisas. Então, essas entidades que estão atacando, elas se utilizam da nossa debilidade moral. Elas estudam mais do que a gente, a doutrina espírita, tá, gente? O Evangelho, para usar isso contra os nossos pensamentos. Por isso que eu falei lá no começo de a gente trabalhar a nossa paz interior. Vigiai e orai, dizia Jesus. Vigiai e orai. Vigiai os nossos pensamentos, principalmente. E elas utilizam da invigilância, porque elas não querem, como eu disse, a prática do Evangelho divino. Não esse Evangelho que é só falado e não praticado. O Espiritismo, entre outras seitas, principalmente o Espiritismo,
eles nos conduzem a fazer a reforma íntima utilizando os ensinamentos do Mestre Jesus, não é verdade? Então é isso que eles não querem, isso está incomodando sobremaneira esses espíritos. E quem são esses espíritos? São espíritos muitas vezes que estão encarnando, ou espíritos que estão no plano espiritual, que durante a estada de Jesus aqui na Terra, conheceram os ensinamentos do Mestre Jesus, que foi divulgado pelos apóstolos para o mundo inteiro, e a partir daí houve muita distorção, né? E houve muita perseguição, principalmente nas religiões orientais, do Oriente Médio, o judaísmo, o islamismo e outras seitas, e que foram perseguidos. Mas eles se esqueceram também que eles odeiam os cristãos, esses espíritos. Então, eles se utilizam do nosso pensamento para perseguir as entidades religiosas, incluindo de dentro para fora, utilizando as nossas falhas morais. Tá? As nossas falhas que ainda não sanamos. Eles vão gerar discórdia, vão gerar conflitos sociais. Eles se denominam anticristos, tá? E eles querem que Alá ou Jeová, seja que Deus receba, que nome esse Deus tenha, que é o mesmo Deus, na verdade, né? Só que eles acham que as pessoas têm que aceitar os dogmas deles. E eles são contra os ensinamentos de Jesus, que não são dogmáticos, né? As seitas cristãs, muitas delas têm muitos dogmas. A doutrina espírita não tem. A gente não tem liturgia, não tem cerimônias, né? Não tem rituais, porque a gente acredita que o que tem que mudar é a nossa postura. Então, por isso que eles estão atacando principalmente as casas espíritas. Eles acreditam que desde lá do princípio, os ensinos de Jesus é que foram responsáveis por essa distorção. A gente sabe que não foi, né, gente? Que quem fez, assim como Leon Denis falou, que disse que o Espiritismo será aquilo que os homens fizerem dela, da doutrina, assim Jesus também ensinou e os homens fizeram distorções das religiões. Por quê? Eles estavam interessados no poder, então eles invadiram países, civilizações, destruíram civilizações, mas esses espíritos aí se esquecem que também eles fizeram isso. Quando tiveram invasões bárbaras pela Europa, fizeram a mesma coisa. Destruíram cidades, mataram muita gente, empalaram pessoas, não sei se vocês sabem como é que é esse sistema de empalamento, queimaram cidades, né? E fizeram tantas outras coisas. Então, esses espíritos, eles se esqueceram disso, né? E eles só lembravam das guerras santas que as denominações cristãs fizeram. Então, como eu disse, eles querem destruir principalmente as casas espíritas. E eles vão se miscuindo nos nossos pensamentos. Aquele irmãozinho que a gente está numa casa espírita, eu quero lembrar vocês, não está numa casa espírita, mas ninguém aqui é perfeito. Se nós estamos aqui todos, é porque precisamos ouvir mais, aprender mais, conviver mais, para a gente praticar mais. A gente só aprende uma coisa quando a gente pratica, não é verdade? Por exemplo, a gente aprende a dirigir, no começo a gente, vamos falar a verdade, né? Pisa errado no freio, deixa o carro morrer, e etc, etc. Agora a gente, quem dirige, né? Para quem dirige, hoje a gente nem pensa, né? A gente liga o carro e vai embora. A gente esquece que tem um monte de comandos que a gente tem que fazer. É a mesma coisa, gente. Praticar o bem é praticar até aprender.
Então, e muitos deles, como eu disse, reencarnaram. Quem são esses espíritos que estão reencarnando agora, gente? Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, o umbral está vazio. As colônias espirituais estão com menos gente. Por quê? Onde é que foi o pessoal? Se não foi para outro planeta, isso é limpeza planetária, vai para o planeta mais atrasado. Quem não foi para lá, está onde, será, gente? Encarnando aqui. Então, quem são esses espíritos que estão reencarnando? Antigos déspotas, criminosos, genocidas, bárbaros, que viveram na Idade Média, que viveram principalmente em todas as guerras, na Primeira, Segunda Guerra também. Eles estão voltando com esses pensamentos de tudo se pode, principalmente desrespeitar o próximo, principalmente tomar o poder à força. É isso que a gente está vendo. Mas como Deus é justo e bom, Ele não criou o mal. Quem criou o mal foi o homem, porque o Deus deu livre-arbítrio. Ele também está enviando muitos espíritos iluminados. Brevemente teremos a volta de São Francisco de Assis, como o plano espiritual vem comentando, que mudou a face da Igreja Católica, né? Acho que todos sabem, as igrejas católicas eram todas cheias de luxo. Ele mostrou que pode ser com humildade, com os pés descalços, que a gente pode servir a Deus sem precisar dos bens materiais. Ele trouxe essa mudança. A nossa irmã, aquela que formou o grupo, também era da Ordem das Carmelitas, descalças, que mudaram a face da igreja, que eram mulheres muito ricas, mas que, assim como São Francisco de Assis, resolveram mudar a face em 1400 e pouco, a face da caridade na igreja e dos ensinos de Jesus. Esses espíritos estão retornando, graças a Deus. Para quê, gente? Para nos auxiliar. Então, nós temos espíritos recalcitrantes que estão tentando voltar para destruir muita coisa, mas tem espíritos a nos proteger dioturnamente, gente. Dia e noite eles estão aqui a nos amparar, a nos proteger. Mas cabe a nós o quê? Mudança, luta para que a gente vença as nossas deficiências morais. É fácil? Não é fácil. Jesus ensina a falar, os ensinamentos de Jesus são tão bonitos, são tão fáceis, mas vai praticar. Evangelho é equilíbrio. Vai praticar. Não é fácil. Não é nada fácil. No dia a dia, perdoar os nossos inimigos, amar ao próximo como a nós mesmos, sermos da paz. Não é fácil, mas é possível. É possível. Mudando o nosso padrão vibratório. Se a gente gosta de falar mal das pessoas, vamos praticar a benignidade, falar bem, falar coisas bonitas. Se a gente gosta da inveja dos outros, vamos praticar a humildade e assim por diante. É praticando que a gente se modifica. Então, eles utilizam, olha só aqui na Terra, de demônios internos das pessoas que já são moralmente perturbadas, depressivas, agressivas. Eles utilizam dos indivíduos que fazem uso de entorpecentes e álcool. As pessoas que têm paixões inferiores, como sexo desenfreado, e outras coisas, de grupos extremistas religiosos. Eles pegam esses grupos extremistas e ficam lá na cabecinha deles, falando para eles fazerem as barbáries que a gente ouve por aí. Então, gente, como é que o plano espiritual atua? Eu não falei lá da equipe no comecinho, lá comandada pelo Dr. Bezerra de Menezes? Eles vêm à Terra e visitam as entidades, principalmente as entidades religiosas, principalmente as casas espíritas. E aqueles irmãos encarnados, então vou contar 3 historinhas rápidas, 2
ou três, de irmãos que estão abnegados e querem ajudar a trabalhar. Então, essa equipe se junta a 2, 3 encarnados que na madrugada, olha só como eles agem, que na madrugada vão atuar sobre as mentes dessas pessoas, trazendo durante o sono, a gente chama de desdobramento isso, trazendo durante o sono essas pessoas à casa espírita para fazer o que a gente chama de dialogação. Dialogar, convencer essas pessoas de que tem que haver mudança. Então, eu vou contar a história de um que é um presidente de uma casa espírita, que ele fazia assim, um trabalho magnífico, mas ele tinha um grande defeito. Ele tinha distúrbios sexuais, ele era casado, tinha filhos, mas ele gostava de mocinhas. E desencaminhava algumas delas. Até que ele desencaminha uma que engravida. E ele pede para ela abortar. E aí o plano espiritual atua, mostra para ele que essa moça, que é a esposa dele, foram pessoas que tiveram convivência com ele, mostram para ele que essas pessoas que vivem na vida dele tinham uma ligação espiritual que ele tinha que reparar. Então, o que ele fez depois de receber as instruções do plano espiritual? Voltou à casa espírita, pediu uma reunião com a diretoria, abdicou do cargo de presidente, pediu à esposa perdão, que ele tinha desencaminhado uma moça e ele tinha que assumir isso com todos os riscos morais que ele, sociais que ele poderia acontecer com ele. Ele pede o divórcio para a esposa e se casa com essa mocinha. Então ele repara esse mal fazendo a volta e mostrando toda a verdade para toda a sociedade. Numa outra casa espírita, 2 irmãs. Uma era extremamente bondosa, a Carolina. Aí esse moço chamava Eduardo. Quem quiser ler o livro, né, vai reconhecer o que eu estou falando. 2 irmãs. Uma Carolina, que era muito jovem e era muito moderninha. Então ela queria, na casa espírita, que usassem de recursos espiritualistas, não espírita, que colocasse algumas terapias que a doutrina espírita não recomenda. E a outra não, a outra era uma estudiosa e falava, minha filha, não é assim. Então as duas estavam entrando em conflito e os trabalhadores estavam percebendo e a casa estava se desequilibrando. É assim que eles agiam na cabeça dessa Carolina. E a outra era a Celira. A Celira era a moça estudiosa, bem como fala, assim, disciplinado. E aí eles atuam sobre essa moça, mostram para ela o quanto que ela vai desviar as pessoas que estão. Aí ela queria também trazer só as pessoas ricas, as pobres deixa para lá. Então eles recebem a ajuda de um irmão encarnado que tinha sido se desviado, mas como a Celira era muito bondosa, ela trouxe a razão desse moço. E esse moço começou a ajudar. E começaram a fazer trabalhos sociais muito importantes naquela comunidade. E aí se resolveram o problema. Tudo isso, durante a noite, durante o sono delas, eles traziam e mostravam para elas o que acontecia da atitude delas com relação à casa espírita. E uma última, era uma jovem do orfanato, que ela era espírita e ela via a situação do orfanato, que tinha gente que não ligava, batia nas crianças, deixava as crianças sujas, com fome. E o dirigente da casa espírita, ele era um pedófilo. E ela falou, eu preciso dar um jeito de tirar esse homem daqui. E aí ela pede ajuda para Bezerra de Menezes. E aí Bezerra de Menezes vai e ajuda. E eles conseguem desmascarar esse homem. E aí a casa espírita, mesmo os trabalhadores que não estavam nem aí com nada, começaram a perceber que eles tinham uma missão social, que precisavam ajudar realmente aquelas crianças que já eram abandonadas. E muitos levavam para suas casas durante o final de semana, chamou a comunidade para dentro das casas, para dentro da casa para ajudar, tudo por orientação do plano espiritual do bem. Então a gente está sempre bem assessorada, cada um de nós tem o nosso anjo guardião, o nosso mentor. Então que a gente peça sempre ajuda quando a gente está com maus pensamentos ou
estão com pensamentos não muito cristãos, vamos dizer assim, né? Então, olha só, lá no livro, esse livro aqui, ó, Ação e Reação, tem um espírito que é obsessor, né? Isso a gente chama de obsessão, né? Um espírito que vem utilizar das nossas imperfeições e disseminar o mal. Nesse livro aqui, no capítulo 8, ele conta a história de várias pessoas que eles obsidiam. E uma delas é o Luiz, filho de um homem rico, porque esses dois eram irmãos e foram mortos. E olha só, lá no plano espiritual, não tem só a turma do bem, tem a turma do mal também. E tem escola, gente. Tem escola para aprender a fazer o mal. Então, eles falam assim, olha, na escola de vingadores, são vingadores, se chamam vingadores. Nós aprendemos a utilizar os desejos imediatos que chamamos de desejo central ou básico de cada pessoa. Então, todo mundo tem um pensamento não muito católico, né? Não muito cristão, vamos dizer assim, que se chama desejo central. Então, esse pensamento, nós utilizamos ele para inserir os nossos pensamentos nas pessoas. Então, a gente tem que vigiar e orar muito, né? Utilizando a personalidade. Por exemplo, quem gosta de discórdia vai gerar desunião. Quem gosta de fofoca vai gerar burburinho. E assim por diante. Então, todos nós, gente, temos o nosso diabinho central, nosso pensamento que não nos deixa. E cada um tem que descobrir qual é e procurar melhorar esse pensamento para a gente se ver livre desses obsessores, né? Então, o plano espiritual está o tempo todo a nos proteger, a nos amparar. Full time, gente, diuturnamente. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, fazer o quê? Prece para ele nos ajudar, a nos proteger, a nos amparar. É urgente que toda a humanidade comece a seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, o Evangelho redimido, mudar a nossa conduta, que as casas de oração voltem a trilhar o caminho do bem, da luz, né? E todos os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou. Que nós não precisemos de honrarias sociais, que nós não precisemos ter sede de poder, que tanto agradam a esses espíritos inferiores. Os espíritos superiores, eles agem o tempo todo pela concórdia, pela harmonia da humanidade. Eles são o norte da humildade, do amor e da fraternidade. Eles nos ensinam o tempo todo a praticar a paz e o bem. Eles procuram não nos desarmonizarmos para que cheguemos em casa, tratemos bem a nossa família, não trazermos a discórdia dentro de casa. Já começa dentro de casa, né, gente? Então, nossos lares têm que ser instrumentos de paz, nas casas de oração, nos trabalhos que a gente... nosso trabalho para ganhar o nosso pão, que a gente também seja semeadores da paz e semeadores da fraternidade do bem. Que repensemos as nossas atitudes, que lutemos contra as nossas imperfeições. É o que Jesus nos pede o tempo inteiro. Que nós possamos auxiliar a transformar esse planeta moralmente, que nós sejamos um instrumento da paz. Então, vou lembrar mais uma vez: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus capítulo 5. Então, eu vou lembrar só a oração de São Francisco: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. E aí eu vou encerrar minha palestra trazendo essa oração para que vocês possam ler e talvez cantar juntos. Muito obrigada, que assim seja.
Senhor, fazei instrumento de vossa voz, um relógio que leve o amor, onde houver ofensa, que leve o perdão, onde houver discórdia, que leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. O mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que é se vive para a vida eterna. Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive